Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia e ainda vamos continuar trabalhando as atividades econômicas e seus desdobramentos ali na região sul do Brasil. Então vamos conhecer um pouquinho as características ali de produção, circulação e consumo na região sul. Alguns dados ali que mostram o acesso, por exemplo, a bens de consumo, os meios de transporte que facilitam a ligação e o que é produzido. Na nossa aula anterior lá a gente tinha falado um pouquinho sobre atividades econômicas, mas mais com a ideia de relacionar essas atividades com os aspectos de geração de emprego e renda. E aí os dados, os aspectos socioeconômicos. Então, o quanto a população vai ter de qualidade de vida a partir das atividades econômicas. Mas já temos uma ideia dessas atividades. E hoje a gente vai dar sequência ali, entendendo um pouquinho melhor tudo isso, ok? Recadinhos lá de sempre. Ter o material de vocês em mãos aí para fazer as aulas, atividades. Acessar o CLES e fazer atividade obrigatória, enviar para o registro da presença de vocês. Assim que terminar a nossa aula, também realizar as outras atividades que são postadas da nossa aula para que o professor acompanhe teu rendimento. E além disso, alunos que estão com dificuldade de acesso ou não conseguem ou estão acompanhando só pela TV, entram em contato com a escola para solicitar o material impresso e também realizar as atividades. Assim o professor de vocês pode acompanhar aí tudo que vocês estão realizando e avaliar vocês, ok? Então, dito tudo isso, vamos lá para o objetivo da nossa aula, né? Identificar as principais características das atividades econômicas do sul do país, bem como a sua circulação ali, e conhecer setores de comércio, serviço, todas as atividades ali, e entender a circulação no espaço geográfico da região sul, como tudo isso se organiza, para que a gente entenda da produção para a circulação para o consumo, porque não adianta eu só produzir se eu não tiver como deslocar essa produção, se isso não chegar para o consumidor. Então, por isso que a gente relaciona esses 3 itens. Produzir, circular, consumir. É importante ter isso sempre em mente, certo? Então, ali, vamos pegar um pouquinho do histórico, né, das características. Claro que se a gente pegar a economia da região sul e o que mudou lá, nós vamos entender um processo histórico. Como isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Então, uma das influências ali foi a vinda dos jesuítas, principalmente em algumas áreas que eles implementam ali a agricultura, a criação de animais. Então, eles trazem consigo essa característica de atividade, né, de técnicas e acabam ensinando isso e trazendo isso para os povos que aqui já viviam. Então, eu tenho um início ali, mas após o século XIX, nós vamos ter um grande fluxo de imigrantes. Lembra quando a gente falou da imigração para o Brasil de pessoas de diversas partes do mundo, principalmente europeus ali, alguns deles eu citei para vocês, e aí eles recebem lá porções de terras, né, glebas de terra, onde eles vão desenvolver as policulturas. Nós já sabemos o que são policulturas, né? Cultivo de diferentes itens. Então, esse modelo de agricultura, de cultivo de vegetais, vem ali da influência da imigração historicamente na região sul e utilizando ali a mão de obra familiar, ok? Culturas com características de clima subtropical, que é outra característica relacionada a esse processo histórico ali. Então, clima subtropical, como o trigo e a uva, que são tipos ali de vegetais que preferem, que se desenvolvem melhor em áreas com climas ali favoráveis, como o subtropical da região sul. E isso ajuda no desenvolvimento dessas atividades econômicas ali, certo? E o destino, para que eles produziam, onde que era para chegar, quem ia consumir tudo isso? O mercado local. Então, pequenas propriedades, policultura para atender o mercado local. Uma característica histórica ali importante. Recentemente, nós vamos ter o quê? As mudanças na configuração do espaço agrário sulista. Diversos casos, as policulturas vão dar lugar às
monoculturas. Nós já sabemos o que são policulturas, já sabemos o que são monoculturas. Então, qual é a mudança que acontece nos últimos tempos no espaço agrário da região sul? Muitas áreas deixam de ser policulturas e passam a ser monoculturas, produzir um único item, a agricultura comercial, que é aquela destinada para exportação. Isso é uma característica de mudança ali. Principal cultura desse processo é a soja, bem conhecida aí, vemos nos noticiários a produção de soja, principalmente na região sul, que é extremamente significativo para a agricultura do Brasil. Então, devido a essas mudanças que foram acontecendo ali na economia da região sul, certo? E aí, não é mais só para atender o mercado regional, também mudou aqui, destinado à exportação. Outra característica que muda, então nós vamos ter mudanças ali na economia da região sul. É importante estabelecer essas relações ali para entender o processo, certo? Aí as propriedades que eram de pequeno porte para policultura passam a ser de grande porte, os chamados latifúndios, que são grandes áreas produzidas ali através da atividade de monocultura. Vejam que são várias palavrinhas que a gente vai conhecendo e trabalhando ao longo das aulas ali, que vocês têm que entender os conceitos para entender o que o texto está querendo dizer para nós ali também, certo? E aí nós vamos ter ali concentração de terras para pequenas pessoas, mecanização da agricultura, então uso de máquinas, e aí o trabalho acaba diminuindo no campo. Por quê? Porque eu uso máquinas ao invés da mão de obra das pessoas, diretamente, né? Perguntinha ali. Analise ali, nós temos número 1 e número 2 ali, para que vocês façam uma análise, e daí respondam para mim qual está correta, se é uma, se são as duas, se não é nenhuma. Façam a leitura dessa primeira parte que a gente falou, e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a atividade que ficou para vocês realizarem, né? Entendendo um pouquinho das duas afirmações. Então, a primeira ali, uma das culturas agrícolas responsáveis pelas mudanças nas características da agricultura da região sul, cujo principal fator foi passar de policulturas para monoculturas, foi a soja. Isso é verdade dentro do que nós falamos? Sim. E número 2, o trabalho deixou de ser predominantemente familiar, passando a ser mecanizado com a implementação das monoculturas na região sul. Isso também é verdadeiro quando eu penso nesse processo de mudança ali da economia da região sul, também é verdadeiro. Então, a resposta, as duas estão corretas, certo?
tanto eu pensar ali nas mudanças que aconteceram na agricultura, principalmente pela influência ali do cultivo da soja e as monoculturas, e que mudou também a forma de trabalho com a mecanização, com o uso de máquinas na agricultura da região sul, certo? Aí esse processo fez com que um elevado número de trabalhadores e ex-proprietários de terras das pequenas áreas ali acabaram tendo que vender ou perdendo suas terras. Então, eles e os trabalhadores que antes se usava essa mão de obra, se eu falei que que mudou, que teve um processo de mudança, mecanização, uso de máquinas, então quem trabalhava naquelas áreas não trabalha mais porque usa uma máquina para fazer a função. Tudo isso faz com que as pessoas migrem em direção às cidades. Como é que a gente chama esse tipo de migração que aconteceu no Brasil, que contribuiu para outros processos de mudança do espaço geográfico brasileiro? A gente chama de êxodo rural, ou seja, a saída do campo para a cidade. O que impulsionou o êxodo rural? Principalmente fatores como esses que nós estamos falando aqui. A mudança nas características da agricultura e a mecanização da agricultura fizeram com que muitas pessoas saíssem do espaço rural e fossem para as cidades, aí aumentando a aglomeração nas cidades. Mas esse da aglomeração das cidades é assunto para uma outra aula, certo? E aí nós vamos ter muitos sulistas que foram para outras regiões do Brasil. Lembram quando a gente falou sobre migrações internas do Brasil? Que a gente disse que muitos sulistas, paranaenses e gaúchos principalmente, migraram para outras regiões, desbravaram outras regiões, implementaram diferentes tipos de atividades, principalmente no centro-oeste e algumas áreas da região norte. Então, é nesse momento em que eles perdem as suas terras na região sul que eles acabam, em alguns casos, vão para as cidades, em outros casos eles migram para outras regiões do Brasil para continuar desenvolvendo atividade, mas agora em outro lugar, né? E aumentam ali a chamada fronteira agrícola do país. Ou seja, a atividade agrícola acaba se expandindo no território brasileiro. Vejam a importância ali da contribuição desse processo para mudar as características do próprio Brasil, de outras regiões do Brasil, não só da região sul, tá? Mesmo assim, com toda essa mudança, com todo esse processo que a gente viu ali, nós vamos ter a região sul tendo um importante papel na produção agrícola, tá? Pelo menos 70% do trigo e da soja do Brasil são produzidos na região sul. Olha a importância da nossa região, dos nossos estados da região sul, para a produção ali agrícola do Brasil, certo? Além disso, a produção de uva responde a 65% do total do Brasil, né? E 50% do milho e do arroz, que também da produção nacional, são produzidos na região sul. Olha a importância das atividades econômicas da região sul, certo? E aí, o que nós podemos dizer ainda dentro dessa ideia de mudanças, desses processos de mudança? A economia da região sul evolui de uma matriz totalmente agrícola. Então, até agora a gente falava ali da mudança que aconteceu, mas ainda era tudo relacionado à agricultura, ao setor primário. Mas teve uma outra mudança importante na região sul. Ela deixa de ser totalmente agrícola e passa a ter uma diversificação industrial também. As duas atividades são as principais fontes de renda da população. E a imagem é justamente para ilustrar isso para nós. Primeiro era só agrícola, né? Só atividades do setor primário na região sul. Depois ela tem um processo de mudança ali e a indústria também passa a ser importante para a economia da região sul. Então hoje a gente não tem só mais agricultura, a gente vai ter a indústria ali como um importante gerador de renda para a população da região sul e para a economia dos estados da região sul também. Então, atividadezinha ali. Agora são vocês que fazem a análise da imagem que está ali e escrevem com as palavras de vocês o que vocês entenderam do que está sendo solicitado ali no enunciado do exercício. Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então para a correção do exercício. Eu nem fiz a leitura do enunciado, que era justamente para instigar vocês a ler, pensar e escrever com as palavras de vocês o que vocês entenderam ali, relacionando o que estava sendo perguntado com a imagem colocada ali para incentivar a escrita de vocês, né? Então, analise a imagem e responda. Qual a relação dela, né, da imagem, com as características da economia da região sul? Então, o que essa imagem traz para nós que tem a ver com as características ali de mudanças da economia da região sul? Então, respostinha lá que eu escrevi, se vocês escreveram de uma forma diferente, mas que tem o mesmo sentido, não tem problema, tá? Era justamente essa ideia para que vocês exercitem aí a análise de vocês. As duas atividades representadas são fontes de renda para a população e representam a mudança na região sul, que era agrícola, para uma economia mais diversificada, que agora não é mais agrícola, mas tem a agricultura e tem a indústria como importantes ali para o seu desenvolvimento econômico. Então, era essa análise que vocês tinham que fazer ali através da imagem colocada. E aí vamos pensar agora um pouquinho nas características de cada estado. Então, nós temos 3 estados na região sul e eu fiz um resuminho geral ali de como são as características de cada um desses estados em relação à economia, né? A economia paranaense, então, do nosso estado, baseada na agricultura, pecuária, indústria e mineração. Podemos dizer que ela é uma economia diversificada, assim como os outros estados da região sul. Não desenvolve somente um tipo de atividade, mas tem vários ali relacionados, né? Na região metropolitana de Curitiba, nós vamos ter ali os pilares da indústria automotiva nacional. Por isso que a gente falou que a indústria hoje também é importante para a economia da região sul, porque nós temos características que nos levam a isso e ali a presença das montadoras que atuam principalmente na cidade de São José dos Pinhais. Nós vamos ter várias montadoras ali de veículos e junto com as montadoras a gente tem várias outras empresas que acabam se instalando e formando o polo industrial, que são empresas que vão atender essa grande montadora com peças, com serviços, né, com atividades relacionadas a essa empresa maior. Então, eu tenho uma grande empresa e tenho várias outras que vão atender as necessidades dessa grande empresa. Por isso que a gente tem ali o surgimento dos polos industriais, né? No campo, o emprego da tecnologia, ali, principalmente na monocultura, alguns itens ali, como o algodão, o café, entre outros, né? A produção de arroz, de cana-de-açúcar, mandioca também se destaca. O extrativismo mineral, então nós temos a presença do extrativismo mineral no estado do Paraná, baseado na retirada de calcário, cobre, ferro e mármore. São alguns dos itens ali do extrativismo, dos principais itens do extrativismo no nosso estado. Aí Santa Catarina, o que nós vamos ter ali? Os municípios, a grande maioria deles, tem como base econômica a agricultura, construção civil, a pesca, a pecuária e o turismo. Na região litorânea de Santa Catarina, nós vamos ter ali uma grande quantidade de atividades turísticas, né, relacionadas às belezas naturais, que a gente também já comentou em um momento anterior. Então, está ligada ali com a questão econômica da região, certo? O setor de tecnologia aparece mais ali, tem um campo maior de ocupação na capital Florianópolis, né? Na porção mais ao norte de Santa Catarina, nós vamos ter um desenvolvimento industrial mais significativo, o Vale do Itajaí, região ali de Joinville. Então, a gente tem um desenvolvimento industrial até pela proximidade com Curitiba, com o estado do Paraná e com a região sudeste. Então, tudo isso vai ajudando a desenvolver a área, né? No campo, nós vamos ter ali diferentes itens produzidos, com destaques ali, por exemplo, para maçã, para cevada, para aveia, que são itens produzidos na agricultura catarinense. Mas o que é a base da economia ali, que movimenta a economia do estado, né? É a pesca e a pecuária, que são duas atividades bem importantes para a economia de Santa Catarina, certo? Um dos maiores produtores de suínos ali do Brasil também, e principalmente destinado à exportação. Então, exporta para países como a Rússia ali a sua produção de suínos. O Rio Grande do Sul também tem uma diversificação,
tem parques industriais grandes, concentrados, principalmente na grande Porto Alegre, digamos assim, cidades vizinhas a Porto Alegre, né? Além disso, nós vamos ter a agricultura e a indústria e o setor de serviços como a base da economia local. Vejam que a característica dos 3 estados da região sul é essa diversidade de atividades. Não se baseia em uma apenas, mas uma diversificação ali de atividades econômicas. Entre os itens produzidos pela agricultura ali da região sul, nós temos o arroz, o milho, a soja, o trigo como os principais. E ali eu trouxe os cultivos da região sul, né? Então, o que nós vamos ter ali? O maior deles é a soja, esta parte maior aqui do nosso gráfico representa o cultivo de soja. Depois, em segundo, ali nós vamos ter o cultivo de milho, então 45,5% ali é de soja, depois 21,8% é de milho, aí nós vamos ter o trigo também importante ali, outros cultivos variados daí, em torno de 11%, então vejam que se eu pensar em agricultura na região sul, eu tenho que pensar na soja e no milho, que são os 2 itens principais ali no desenvolvimento da agricultura da região sul. E aqui, as atividades por setores da economia, então nós vamos ter agropecuária, indústria, serviços e comércio, dividido ali por atividades. Então, a indústria é bem significativa ali na participação do PIB. Então, aqui nós estamos falando do quanto cada setor da economia participa no PIB da região sul, dos 3 estados da região sul. Então, analisando ali o que tem o maior PIB ali, o Rio Grande do Sul, né? E aí depois Paraná e Santa Catarina. Quais setores que mais geram riquezas para o PIB ali, para a soma, né? A indústria em primeiro lugar, depois nós vamos ter o setor de serviços. Então, indústria e serviços são os que se destacam na região sul. Em seguida, a agropecuária e, por fim, o comércio, tá? Então, é importante pensar ali. Como está distribuída a ocupação das pessoas por setores? Então, vimos lá a produção de riquezas e o trabalho. Então, na região sul, tá ali, ó, setor terciário, relacionado com aquela ideia de serviços lá, bem presente. Depois, nós vamos ter ali indústria, né, o setor secundário e setor primário ali quase na mesma medida, né, em relação à ocupação das pessoas, tá? Atividadezinha ali, exercíciozinho para vocês pensarem. O que eu quero que vocês façam? Copiem esta parte no caderno de vocês, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem, depois eu coloco lá o gráfico para que vocês façam a análise e consigam responder. Então, dou um tempinho para vocês copiarem e já volto com a orientação da sequência da atividade.
Copiaram aí no caderno de vocês, então? A ideia é que vocês copiem para que eu possa deixar agora o mapa, aí vocês analisam e respondem, certo? Então, copie seu caderno, depois analisando o mapa e as afirmações que nós vamos ter aqui, a 1, a 2, a 3 e a 4. Então, copiaram lá no caderno. E aí, você vai dizer, todas estão certas, só uma, a 1 e a 3? Então, de acordo com as alternativas que estão ali, quais das afirmações estão corretas? Então, agora, vocês copiaram lá no caderno? Vai ficar um tempinho aqui o mapa para que vocês consigam analisar. Leiam aí no caderno de vocês, analisem o que está aqui e respondam, e a gente já volta daí com a correção desta atividade. Voltamos então ali, vocês copiaram a questão no caderno, as afirmações, as alternativas, fizeram a análise do mapa e qual resposta vocês chegaram ali a partir do que tinham as afirmações? Então, atividade industrial é menos lucrativa na região sul? O estado com a indústria que representa a menor participação no PIB é Santa Catarina? O estado cuja atividade industrial tem maior destaque é Santa Catarina? O estado com maior PIB é o Rio Grande do Sul? Então, a resposta certa ali é a letra B. As afirmações 3 e 4 estão corretas. E aí eu trouxe alguns gráficos para a gente ter uma ideia ali da importância das atividades econômicas ainda relacionadas à pecuária. Então, criação de bovinos ali por regiões. O que que nós vamos ter ali? A região sul como a segunda, né? O centro-oeste é a primeira, e aí o sul é o norte é a segunda, o sul é a terceira, perdão, tá? Então, ali nós vamos ter centro-oeste, que está em laranja, eu confundi os dois verdes ali. O norte em segundo e o sul em terceiro ali na criação de bovinos. Mas não deixa de ser uma característica importante. E um dos fatores que a gente falou lá no início da aula é a produção de leite, certo? A criação de aves ali por regiões. Então, a região sul representa 50% da criação de aves do Brasil. É a mais significativa neste setor ali, em termos brasileiros, né? Seguida ali da região sudeste, e aí depois as outras. E de suínos, então nós vamos ter ali a região sul, contribui ali com 43,7% do total de suínos, de criação de suínos do Brasil. Então também é bastante significativo comparado com outras regiões ali, seguida do Nordeste e do Sudeste também, certo? Então, só para a gente entender ali a participação da região sul nos diferentes setores da agropecuária, tá? E aí, quando eu penso em extrativismo, nós temos uma característica de Santa Catarina, que é a mineração
do carvão, né? Existem várias áreas de reservas ali, principalmente em Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul nós vamos ter áreas de reserva ali de exploração. Então essa atividade extrativista ali fez com que empresas mineradoras se instalassem na região, na porção sul de Santa Catarina, ali entre Criciúma e Tubarão, que são 2 cidades catarinenses, onde existem essas áreas ali e outros municípios menores vizinhos, onde existem essas áreas ali de exploração desse recurso, atraindo inclusive o desenvolvimento industrial para aquela porção do estado, certo? Bem importante ali. E aí nós vamos ter ali, o carvão representa 4% da economia e é responsável por 35% da geração de energia ali para as indústrias da região. Então é uma importante ali atividade. Além disso, é utilizado ali na produção de aço e na produção de fertilizantes também, tá? A indústria na região sul, então recapitulando o que nós falamos, apresenta ali como uma parcela significativa, tem lá relações com países vizinhos, a nossa região, pela proximidade, né? Países da América do Sul ali. O Brasil tem várias indústrias, principalmente em Curitiba e Porto Alegre, e que pela proximidade com países vizinhos ali, estabelecem essa relação com eles, né? Principalmente as montadoras de veículos que a gente já tinha falado. No Paraná, o foco industrial está ali em algumas áreas, como as áreas de fabricação de papel, caminhões e automóveis, a agroindústria também. Em Santa Catarina, produção de carnes, de calçados e de roupas, tem vários polos industriais e de comércio atacadista de roupas em Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul nós temos o destaque ali para carros, calçados, petroquímicas e os vinhos, né? A produção de vinhos do Rio Grande do Sul é muito significativa para a região sul e para o Brasil, tá? O que nós vamos ter ali? As regiões que se sobressaem, então as regiões metropolitanas, onde eu tenho uma atividade industrial intensa, Curitiba e Porto Alegre, tá? Juntamente com o norte catarinense, a região metropolitana de Curitiba tem ali a necessidade de mão de obra especializada, geração de emprego e renda, principalmente na área de tecnologia. Então, recapitulando e relacionando ali o que a gente tinha falado em relação à produção, tá? O norte do Paraná, nós vamos ter algumas cidades ali que apresentam um significativo desenvolvimento industrial, como Londrina e Maringá, Apucarana, por exemplo. O Vale do Itajaí, nós tínhamos falado também da questão ali da indústria têxtil, então outra atividade econômica importante ali para Santa Catarina e para a região sul, certo? O sul, em relação a meios de transporte, tudo que nós vimos ali precisa circular. Então, quais são os 2 principais? As rodovias e as ferrovias. As rodovias interligando os 3 estados, interligando com outras regiões, temos importantes rodovias como a BR-101, a BR-116, a BR-277, que são importantes vias de ligação entre os estados da região sul e com estados vizinhos, regiões vizinhas e até países vizinhos, para que toda essa circulação dessa atividade econômica da região aconteça. Mas as 2 principais, então, rodoviária e ferroviária. Temos o mais importante porto brasileiro ali na exportação de grãos, que é o Porto de Paranaguá, certo? Então, ele é o que mais exporta grãos, para onde são encaminhados a maior quantidade da produção de grãos da nossa região e de outras porções do Brasil para exportação ali também. Temos outros portos em Santa Catarina, como o de São Francisco do Sul e de Itajaí, que são importantes portos para escoar toda essa produção. Então, lembram da relação lá de exportação, de produção e de circulação para encaminhar, seja para o mercado interno, seja para exportação? Os portos fazem essa função de mandar para outros países aquilo que é produzido na nossa região. E em Porto Alegre, ali nós vamos ter também o Porto de Rio Grande, que é importante nesse sentido ali dos meios de transporte. E aí eu tenho tudo isso produzido, as atividades geram renda, e como é que a população, como é que está retratada a ideia do consumo, então, para a gente finalizar. Eu trouxe 2 mapas para a gente fazer uma análise geral, não tão aprofundada, mas que dá para entender um pouquinho a respeito. Acesso a bens de consumo, então eu trouxe um exemplo aqui de microcomputador. Região sul, nós vamos ter ali
né, os domicílios que têm microcomputador. Então, nós temos várias áreas ali da região sul com uma participação significativa ali de pessoas que têm microcomputador em casa. Ainda temos algumas áreas que não, até por ter menor quantidade de população ou relacionada ali com a questão da renda, né? Se as pessoas não têm renda, elas não têm acesso aos bens de consumo. Ainda vamos ter algumas áreas ali, como áreas do interior do Paraná e do Rio Grande do Sul, certo? E outro exemplo que eu trouxe ali é da geladeira, né? Que é um bem de consumo ali que nós vamos ter em várias... em todas as casas, em muitas casas. Então, como é a questão ali da região sul? Bem participativa, ou seja, muitas pessoas na região sul têm acesso a esse bem, tem geladeira em casa. Pode ser que em alguns casos específicos exista ali situação de pobreza que não aconteça. Mas se eu comparar a região sul com outras regiões do Brasil, eu posso dizer que a nossa região tem acesso significativo ali aos bens de consumo. E a última atividadezinha ali, o que vocês vão fazer? Mesma coisa da anterior. Vão copiar e depois eu deixo o gráfico para que vocês façam a análise. Mas copiem no caderno e eu já volto com a explicação. Voltamos então ali com a atividade que vocês tinham que copiar no caderno. Então, com base nos gráficos que eu vou colocar na sequência, vocês copiaram aí vocês vão fazendo a leitura, vão analisando os gráficos lá e vão respondendo as afirmativas que estão corretas. Então, vou deixar os 3 gráficos ali para vocês sobre a agropecuária da região sul. Respondam e a gente já volta com a correção.
Voltamos então ali com a atividade, a correção dela e a finalização. Então ali eu deixei os gráficos para que vocês fizessem análise, relembrando ali na criação de bovinos nós vamos ter a participação ali das regiões. Então em primeiro o Centro-Oeste, segundo a região Norte, terceiro o Sudeste, quarto a região Sul e quinto a região Nordeste. Quando eu penso ali na criação de suínos, então nós vamos ter 43% da participação da região Sul, seguida do Nordeste, depois o Sudeste e as outras duas regiões ali em menor quantidade. Na criação de aves, nós vamos ter 50% de participação da região Sul e depois ali seguido das outras regiões. E aí a resposta ali, o que nós vamos ter? Das afirmações e a relação que vocês estabeleceram com o gráfico. A resposta certa, região Sul é a que mais se destaca na criação de porcos e aves, e a região Sudeste e Sul são responsáveis por 76,8% da produção de aves no Brasil. Essas duas, olha lá, ó, marque as afirmativas corretas. Interpretação. Então, quer dizer que eu tinha mais de uma. Portanto, a letra A e a letra D estavam corretas. Ok? Então, da aula de hoje, bastante extensa, bastante conteúdo. Espero ter contribuído com vocês. E na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.